Olá, tudo bem com você? Sou o professor Pedrão. Nesta aula você continua a codificação de eventos. Desta vez será o evento onExit, para o controle ligado ao código do professor. Aproveite antes de começar e já dê o seu like. E se não está inscrito no canal, inscreva-se também e ative as notificações. Assim, a cada aula nova você será notificado. Para isso, dê um clique no ícone de sino que está no canto superior direito da página do canal. Agora, vamos carregar o Builder. Primeiro, o data módulo. Vamos lá no lookup, né? No DB lookup como box, vamos trabalhar com ele. Então, primeiro o data módulo. Clique duplo para ativar o data módulo. E já aproveite e ative o formulário FRM Cadastro dos Cursos do Professor. Então já pega aqui e já ativa, porque o trabalho será lá. Como você viu na aula anterior, se a gente pesquisa pelo código, não está sendo realizado. Então a gente precisa modificar. E por que o evento onExit? Porque esse evento acontece toda vez que o controle perde o foco. Controle perde o foco é quando você pressiona Tab ou clica em outro controle que obtém o foco que está no formulário. Então, o onExit, toda vez que o foco sai, ou seja, toda vez que você pressiona Tab ou clica com o mouse em um outro controle, esse evento onExit é realizado. Veja. Então, selecione o DBE código do professor, vai em evento onExit. E aqui vamos dar um clique duplo. Porque não vai ser nele que a gente vai escrever. Só para a gente ver o que acontece no onExit. Então, show message. De novo, o show message sendo usado, porque aqui é para a gente verificar o que acontece. E aqui simplesmente a mensagem dentro do manipulador de evento do evento onExit. Ponto e vírgula, Ctrl Shift S para salvar, Shift F9 para construir e execute. Associação, cursos do professor. Então, toda vez que sai, vou sair, tá vendo? Então, ele acontece dentro do manipulador de evento onExit. Ele passa, mas toda vez onEnter, onExit, ele faz, E se eu modificar, a gente já sabe, que ele pesquisa em cima, passa no onExit, pesquisa em cima, mas não altera embaixo. Bem, então a gente não pode fazer a modificação, porque lá na última aula viu, né? Não pode modificar, então tem aquilo. Então a gente não vai poder usar o DB Edit código. A gente vai usar o edit normal, um EDT, código do professor. Para quê? Porque no EDT, como não está associado com os dados, ele não vai dar erro na questão de não poder atualizar. Então é isso que a gente vai fazer agora. Ou seja, vai tirar o DBE código do professor e vai adicionar um outro edit. Não é um DB edit, é um outro controle edit que tem um onExit também e permite que a gente digite. Cancelar, fechar, sair do sistema. Essa linha, você pode tirar ela. Selecione, dá um del. O evento agora está vazio. Por que eu não dei um nome? Por que eu não aumentei a semântica? Porque ele não vai ficar. Vou dar um Ctrl S, será salvo e o Builder vai tirar todas as referências. Maravilha, né? Ctrl S para salvar, o Builder tirou. Volta para o desenho do formulário. E aqui esse edit a gente vai tirar ele. Selecione. Dá um delete, pressiona a tecla delete,
e coloque nesse lugar agora um controle edit. Então vai lá em Standard, categoria Standard, ou Edit. Pega o Edit e arrasto lá para o código, arruma com a tecla e as setinhas, se não ficou bem alinhado. Diminui o tamanho dele, já mude o nome, né? Então diminui o tamanho, aqui tá bom. Já mude o nome dele para tornar mais significativo. EDT de edit, código do professor. Código do professor. Ctrl Shift S para salvar. Essa propriedade é a propriedade texto dele, limp também, que é o texto que aparece, a gente não vai precisar, então seleciona e limpa. Agora, basta você implementar o evento onExit. Lembra como é que faz? Não? Ó, já tem lá no data módulo pesquise professor. E um edit tem a propriedade texto. Basta que no momento que a gente sair do onExit, a gente pega e chama o método ou envio de mensagem na orientação objeto, pesquise professor para o DTM lista de presença. E ele vai fazer lá a pesquisa, se tiver, ele vai posicionar. Se não tiver, ele não vai mexer em nada. Vamos ver essa implementação junto, então. Passe para a aba de evento, e como esse será o evento que vai ficar, vou dar um nome significativo para ele. Underline, EV, pesquisar, professor, onExit. OnExit. Pressiona Home para ir para o início. Del para tirar o sublinhado. Clique duplo para abrir o editor. E aqui, o mais simples, depois a gente vai discutir, né, essa simplicidade e o custo dela. Então, o mais simples, basta você pegar lá do data módulo, DTM lista de presença, e enviar o pesquise professor. Agora, qual é o valor? Bem, agora não é o valor do SDS professor LK, não é o valor lá do Simple Dataset, porque aqui não tem nenhuma ligação mais com dados, não está movimentando mais nenhum dados associado ao CDS AS professor, aqui está puro. Então não posso utilizar o SDS professor LK, o field by name, porque não tem nenhuma associação aqui. Mas eu tenho o valor digitado no edit. Basta que eu pegue esse valor que foi digitado. Entretanto, no edit, pode ser digitado número, que é o que a gente espera que o usuário faça, ou o usuário pode entrar com letras. E aí, ele entrando com letras, internamente não vai ser possível converter essas letras em número, porque não é um valor que possa ser convertido. Logo, a gente tem que ter esse cuidado de o que o usuário digitar seja somente número. E aí tem várias formas. Porém, o texto, a propriedade text, ela é de uma classe que tem vários métodos. E um dos métodos é que consegue converter o valor que ele tem para inteiro. Se ele não conseguir converter o valor que ele tem para inteiro, ele vai dar um erro. Mas ele tem um outro método que, se ele não conseguir, ele pode retornar um valor default. Logo, é esse que a gente vai usar, né? Ou seja, se o usuário entrou com um valor e esse valor não ser possível converter para um valor inteiro válido, a gente vai usar um valor para o código do professor que provavelmente nunca existirá, que é um valor negativo. Por exemplo, -1. A gente coloca -1 e esse -1 será pesquisado e a gente espera que não tenha um professor com valor -1 e aí, no código do professor com valor -1, e aí ele não vai ser encontrado e a gente trata esse retorno. Vamos à implementação. Pega do edit, EDT código do professor,
a propriedade texto dele, é uma da classe Unicode String, e eu posso usar o toInt ou toIntDef, onde def que eu preciso, porque eu vou colocar um valor default para retornar. Vou quebrar, chegou no limite da linha, né? Então vou quebrar aqui e vou colocar -1, onde esse -1, se o valor digitado não for possível de converter, esse -1 que vai retornar. Pesquise professor, vai pesquisar com valor para o código do professor -1, não vai encontrar e aí não será posicionado. Salve, Ctrl Shift S, Shift F9 para construir e Run. Vamos executar. Associação, cursos do professor. Então, ó, já não vem mais o código. Quando eu escolho da lista, ó, cadê? Então, isso vai ser preciso arrumar. Entretanto, a gente pode pesquisar. Ó, pesquisar 1. Ó, ele já encontrou. Maravilha. 2. Já encontrou novamente. Maravilha, né? Então, ele está fazendo agora a pesquisa direta. Porém, e se entrar com um valor que não existe, que não seja possível converter? Veja o que acontece. Vou entrar, vou digitar aqui letras, ó, e vou sair, tab. Ó, ele não movimentou e aí já ficou feio, né? Já ficou bagunçado. E agora aqui, eu só posso permitir a associação, como a regra, a associação com o professor que existe. Ou seja, se o professor não existir, não é nem para fazer nada, não é nem para ele sair da entrada. Ele quem? O usuário. Ele vai ficar preso lá na entrada para ele digitar um valor válido. Isso que você vai implementar agora. Ou seja, validar o valor que ele está digitando. Se existir, deixa normal. Se não existir, ele será avisado com uma caixa de mensagem, show message, que a gente já conhece, e ele será posicionado novamente no edit, para que ele digite um valor válido. Veja. Vou fechar direto, sair. E o retorno de pesquisa e professor é retorno booleano, não é? Então, basta a gente usar o if. Se não for encontrado, então o caractere de exclamação é o negativo, not. Então, not, pesquise professor. Professor existe? Retorna verdadeiro. O que não é verdadeiro, falso. E a estrutura condicional if só trabalha com verdadeiro. Quer dizer o quê? Quando o professor não for encontrado, vai me retornar falso. O que não é falso é verdadeiro. E aí, como ele não foi encontrado, será avisado o usuário que aquele professor não foi encontrado e ele deve tentar um novo código. Veja a implementação. Se não existe, então aqui mais um parênteses, esse parênteses do if. Abro chave, ele já vai fechar e aviso, ó, show message. Então dou um show message avisando que o professor não foi encontrado, ou professor não cadastrado. Então, professor não cadastrado. Fecho. E agora, para posicionar ele. Para posicionar, basta enviar EDT código do professor, Fox, ou set Fox, para ele mudar o foco, para ele ativar, set Fox, e ele volta. Então, esse set Fox vai fazer com que o EDT código do professor tenha novamente o foco e não saia assim. Ele só vai sair quando ele digitar um código correto. Ctrl Shift S para salvar, Shift F9 para construir, ok, e execute. Associação, cursos do professor, 2. E aí ele já pesquisa e traz um código que não existe.
O usuário tem uma mensagem, professor não cadastrado, ok, e ele volta para digitar. E aí você pode, 3, por exemplo, encontrar. Porém, toda vez que que a gente passa pelo edit, o onExit está sendo feito. E o que isso pode acontecer? Bem, esse sistema é de pequeno porte, então não vai ter muito efeito aí. Entretanto, em sistemas maiores, mais pesados, distribuído, cada vez que sai do onExit, ele vai fazer uma pesquisa. Terá todo o tráfego na rede. E aí começa a ficar lento de acordo com o volume que tem. Qual é o ideal? Bem, se já está o valor válido ali, não precisa fazer a pesquisa. Então, quando for modificado o valor do EDT código do professor, a pesquisa será feita. Se não foi modificado, não precisa pesquisar, porque não tem o que verificar. É o valor que existe. Agora, se ele pesquisou com o valor errado, a mensagem será dada, ele será posicionado e a gente vai indicar que continua modificado. Para que simplesmente ele pressionar Tab e não sair, né, pressionou Tab e será verificado e ele não sair do EDT código do professor, é porque ele não modificou. Porém, o valor que ele digitou é um valor que está errado ainda da primeira vez. Então, ele digitou, errou. Eu tenho que sinalizar para o EDT código professor, se ele não modificou nada, que continua errado, para validar novamente. Parece complicado, né? Mas é muito fácil. Observe. Feche. Sair. E o que é que a gente precisa fazer? Bem, primeiro, só vai ser feito uma pesquisa se o EDT código do professor estiver modificado. Então, a gente verifica se o EDT código do professor, se ele está modificado. Se ele está modificado, então a primeira coisa, então você abre chave e essa chave vai fechar aqui no final, ó, tá? Então a gente vai pegar e vai indentar com Tab, você seleciona e pressiona Tab para mostrar, só que no final. A primeira coisa que a gente faz é fazer com que o EDT código do professor, ele está modificado? Tá, então a gente vai fazer com que ele se torne no estado de não modificado, false. Ou seja, se o valor que ele deu encontrou, eu não quero que só o usuário passando novamente que faça a pesquisa. O usuário entrou, digitou um valor válido, pesquisou, saiu, se ele voltar lá, agora você poderia perguntar, pô, mas por que o usuário vai voltar? Ele quer voltar, ele pode ficar lá passando o tab, ele gosta do seu sistema e ele vai ficar passando pelo tab. Ele pode fazer isso, não tem como proibir isso para ele, né? Porque ele vai te ligar, por que eu não posso mais passar com o tab? Então deixe que ele passe, mas só valide pesquise quando for modificado. E modified recebendo falso quer dizer que ele não entra mais aí, porque a gente já está vendo se ele foi modificado. Então ele não entra, vai ficar muito rápido esse tab para ele. Olha que eu já vi o usuário falando que está muito lento só dele tabular. E aí o que tinha lá? Uma pesquisa só dele tabular sem alterar. Por isso que eu recomendo que você sempre proteja esse código, verificando se foi modificado ou não o valor do seu edit. É falso já aqui no início, aí ele vai pesquisar, não encontrou, se ele não encontrou, aí a gente prende ele como? Prende ele fazendo com o EDT código do professor, o valor modificado seja verdadeiro, e aqui que ele não sairá. Então, com essa modificação, dentro do if de pesquisa, quando o professor não é encontrado, que ele vai ficar preso, que ele vai bater lá, não está modificado. Aí ele sai e recebeu a mensagem. Mas ele vai teimar, ele vai querer sair novamente.
E como não foi encontrado, modificado, mesmo que ele não tenha digitado novamente. Essa é a questão, ele não digitou novamente. Ele só pressionou o Tab para tentar sair. E a gente pega ele, ó, modifica. A única coisa que ele vai poder fazer é fechar o formulário aí, ok? Salva, Ctrl Shift S. Vamos executar. Um Shift F9, né? Para ver se está tudo ok. Done, execute. Vamos tentar já o errado. Ó, ele não cadastrado, ele volta, Tab, pressionar Tab. Ó, e aí ele não sai. Tá acontecendo a pesquisa? Tá. Mas ele não tá saindo. Ele vai sair se ele fechar. Então ele sai. Agora ele pode digitar um correto. Ó. Saiu. E aí... Ó, a outra coisa, observe que o Tab Order, devido a gente ter tirado o DBE, código do professor, e colocado um edit, o Tab Order, que é a passagem pelos controles, ela está em ordem não errada, mas ela está lá do código, deveria ir para o DB Lookup como box, mas ele já está indo para o grid, porque o DB Lookup como box que ficou agora como sendo a ordem de parada como 0, o primeiro. Só que quando dou Tab, lá do Edit, que foi inserido por último, ele está indo lá para o grid. Vamos arrumar esse Tab Order também agora, tá? Vou fechar, sair, passe para o desenho. E para arrumar o Tab Order, basta você, ó, selecionei o grupo Box, clica com o botão direito e pega o Tab Order, a opção Tab Order. Como você deu um nome significativo, fica fácil, né? Basta você selecionar o EDT código e clicar para que ele seja o primeiro. Então, o primeiro vai ser o EDT código e depois o DBLK professor. Ok. Shift F9 para dar um build. Execute. Associação, cursos do professor. Vou dar só Tab, ó. Tá vendo? Só Tab. Agora ele tá certo. Ó, agora ele tá certo. Passando, Shift Tab, ele volta, ó. Só o Tab, ó. Aí você poderia questionar agora, pô, porque eu dei o Tab e ele não pegou, não pesquisou, não fez nada? Porque ele não está modificado. Então quer dizer o quê? Pô, que logo quando abrir tem que trazer o código ali, né, do professor, que senão vai ficar parecendo que não tem código do professor e que não está fazendo pesquisa, né? Vamos fazer isso na próxima aula. Então aqui continua, né? Se você pesquisar, ele busca, agora está ok. E se digitar um valor válido, vou digitar numérico, então 23 para o professor. Ó, ele não existe, então não é só valor caractere, valor numérico que não existe também. Tá? Então ele pega, saia do sistema, sair, dá um Ctrl Shift S para salvar tudo. E aí, está gostando de programar com C++ Builder? Muito bom, né? Nesta aula você implementou o evento onExit para realizar a pesquisa direta em professor. Reutilizou o método pesquisa professor implementado no DTM lista de presença e interagiu com o usuário quando o código do professor não é encontrado. Pelas regras, o professor deve existir antes da realização da associação com os cursos que ele ministra a aula. Devido à troca do DBE código do professor pelo EDT código do professor, o sincronismo do professor selecionado com o código apresentado foi perdido. Na próxima aula você vai implementar, sim, vai continuar escrevendo código. O evento que faz com que forneça o sincronismo entre o professor selecionado e o código apresentado. Não perca a próxima aula, viu?
A vida de programador é assim mesmo, não é fácil e você tem que dar solução para os problemas que apareçam. Espero que esse nosso curso esteja te auxiliando ou venha lhe auxiliar. Lembre-se, quando terminar, você será capaz de implementar sistemas e aí você sabe o resultado de um bom trabalho. Obrigado por assistir a essa aula e até o próximo vídeo.